Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Damos início à audiência pública para debater a implementação e os desdobramentos do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Para presidir esta audiência pública e compor a mesa de honra, convidamos o ilustríssimo vereador Daniel Monteiro, do Republicanos. Uma salva de palmas. E para compor o dispositivo de honra, o vereador Daniel Monteiro tem a honra de convidar a deputada federal, senhora Gisela Simona. O presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Cuiabá, o senhor Pedro Reis. O presidente do Instituto Estadual Sementes do Bem, o senhor Edson Mauro Maia da Veiga. Representando a Unemate, o professor Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira. Representante das mulheres da tradição de Cuiabá, a senhora Jussara Curvo. Representando o Centro Histórico de Cuiabá, a senhora Viviane Goss. Neste momento, convido o vereador Daniel Monteiro para fazer a abertura regimental desta audiência pública. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, eu declaro aberta esta audiência pública. Convidamos os presentes para, em postura cívica, acompanharmos a execução do hino a Cuiabá. Aurora
és enfim nosso tesouro. Enfim, nosso tesouro. Tens beleza sem igual, cultua sempre o valor do bravo descobridor. Pascoal Moreira Cabral, Cuiabá és rica de ouro, és do Senhor bom Jesus, do estado a cidade luz, és enfim nosso tesouro. Neste momento, farei a leitura do requerimento que originou esta audiência pública. Requer audiência pública para debater a implementação e os desdobramentos do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Com base no artigo 133 do Regimento Interno desta Casa, requeiro à senhora Presidente o envio deste requerimento à mesa diretora da Câmara para aprovação de audiência pública, cujo objetivo é debater a implementação e os desdobramentos do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O mês de novembro representa historicamente um marco de resistência e afirmação da identidade negra do Brasil. A celebração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, em memória de Zumbi dos Palmares, fortalece a luta antirracista, valoriza a cultura afro-brasileira e propõe reflexões urgentes sobre equidade, justiça e reparação histórica. Esta proposta encontra respaldo na Lei Federal 12.228 de 2010 do Estatuto da Igualdade Racial, que orienta o Estado brasileiro a garantir ações afirmativas e políticas públicas para combater o racismo estrutural. Em nível municipal, o compromisso assumido com a construção e implementação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial deve ser fortalecido por meio de ações participativas, com escuta da sociedade civil, lideranças negras e o poder público. Convidamos para fazer o uso da palavra o presidente desta audiência pública, o ilustríssimo vereador Daniel Monteiro, requerente desta audiência pública, que neste ato faz seu pronunciamento acerca do assunto discutido.
A todos aqueles que já têm familiaridade com os meus discursos, eu quero passar um sinal de tranquilidade, que hoje eu já vim sem gravata, deputada Gisela, que já sabe, né, advogado quando coloca gravata e vai para o microfone, quer dar um discurso, quer fazer uma palestra. Então hoje prometo que serei mais breve, porque o protagonismo não é meu. Quero cumprimentar todo o dispositivo, em nome do meu amigo Pedro, e cumprimentar todas as mulheres do recinto, em nome da deputada federal Gisela Simona, que faz um fantástico trabalho em Brasília, sem falar na representatividade ímpar que detém, que representa o estado de Mato Grosso com brilhantismo. Quero dizer que a audiência pública de hoje, acontecendo posteriormente à audiência pública, ou melhor, à solenidade que nós fizemos na semana passada, tem o propósito, tem o viés de integrar a discussão antirracista dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Eu acompanho as discussões aqui da casa, para e passo, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tenho a obrigação de ofício de ler todos os projetos, de conhecer de todas as matérias que tramitam nesta casa, e posso dizer a vossas excelências, posso dizer aos senhores e às senhoras, não existe no Parlamento cuiabano, tampouco no Parlamento estadual, uma discussão estruturada, intersetorial e transversal sobre os combates, sobre as políticas de promoção de igualdade racial. Não há que se falar em combate estruturado ao racismo estrutural, para ficar aqui quase num pleonasmo, numa redundância, uma vez que sem a participação do Executivo isso é impossível. E eu quero dizer de antemão que, até onde eu sei, não tem ninguém aqui da administração direta da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que é muito triste do ponto de vista da sistematização das políticas que nós temos que promover, uma vez que, segundo o artigo 27 da Lei Orgânica do município, o Poder Executivo detém o monopólio da promoção das políticas públicas. Então seria fundamental, mas podem ter certeza que o substrato, o extrato dessa audiência irá parar na mesa do prefeito Abílio, porque o Palácio Alencastro merece ter um prefeito preocupado com a causa antirracista, e espero que ele receba de bom grado. Meus amigos, minhas amigas, costumo dizer na condição de homem branco que não basta não sermos racistas, mas é preciso que sejamos antirracistas. Costumo dizer que os 3 principais avanços civilizatórios que o Brasil experimentou desde o século XIX são a abolição da escravidão com a Lei Áurea, com a promoção da Lei Áurea, promulgação, melhor dizendo, a proclamação da República e o fim da ditadura militar que assolou esse país durante 21 anos. E costumo dizer que a intersecção entre esses 3 fatos históricos é o fato de que os 3 demandaram alianças heterogêneas. Evidente dizer que o protagonismo de um e de outro variou, mas é necessário que nós entendamos as características físicas, sociais, sociológicas, históricas e culturais do povo brasileiro. Costumo sempre fazer o paralelo e fazer a discriminação entre a sociologia que nós devemos criar com a nossa própria cabeça, como fez José Bonifácio no passado, como faz Djamila Ribeiro, como faz Silvio Almeida, para que nós não importemos sociologia porca norte-americana, mal escrita por uma ala do Partido Democrata que convive nos salões de Hollywood e quer falar sobre uma promoção de igualdade racial só para eles, dizendo o ator Morgan Freeman, por exemplo, que para acabar com o racismo basta não falar sobre isso como se essa fosse uma alternativa. Muito fácil dizer sendo um ator de Hollywood que ganha 10 milhões de dólares por filme. Eu acho que nós, meros mortais, humanos, precisamos discutir tudo que nos aflige, especialmente uma sistematização de um fato histórico de 388 anos que segregou as pessoas pela cor da pele e que até hoje produz resultados na sociedade brasileira. Quando eu falo de resultados, hoje, graças a Deus, eu não posso falar tanto da diferenciação do público, da hegemonia dentro das universidades pelas políticas públicas que aconteceram nos últimos 20 anos. Mas se nós analisarmos hoje os grandes hospitais de Cuiabá, vamos analisar os quadros de médicos, quantos por cento são negros? Vamos olhar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para não dizer que é só Mato Grosso, vamos olhar o Tribunal de Justiça de São Paulo, da Bahia, onde 60% da população é negra. Vamos olhar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, vamos olhar quantos presidentes da República, quantos governadores do Estado de Mato Grosso foram negros. Aí a gente vai entender que só aí existe uma desigualdade desmotivada, sem nenhuma razão de ser. Mas se a gente analisar hoje, entrando em qualquer presídio aqui do Estado de Mato Grosso,
qualquer favela do Brasil, qualquer comunidade periférica, a gente vai ver que esse percentual vai se inverter. Nós vamos ver que a hegemonia vai ter outra cor, nós vamos ver que a maioria das pessoas terão a cor da pele mais escura, ou pelo menos uma linha filogenética africana, negra, porque é a cor que segrega no país. Nós precisamos entender isso de forma estruturada, porque ninguém tem defeito genético, ninguém tem defeito ex ante. As pessoas precisam ser avaliadas pela sua competência, as pessoas precisam ser respeitadas dentro da sua história, dentro da sua integralidade como pessoa. A dialética é sempre o método de conhecimento, o método científico que eu mais gosto, e é por isso que eu aprecio muito a filosofia e a tese de Silvio Almeida, quando ele trata pioneiramente em português do conceito de racismo estrutural, porque ele entende que o racismo não é uma questão meramente moral, não é uma questão meramente filosófica, mas sim uma questão que dialeticamente aflige o país do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de potencialidade de construção de uma mão de obra qualificada, sem o que nenhuma nação do mundo prosperou. É só olhar o hemisfério norte e nós vamos entender que todas as nações têm uma coisa em comum. Independentemente da retórica de ser um país de esquerda, de direita, de ter um partido socialista na China, único, ou de ter um partido, uma relação bipartidária nos Estados Unidos com uma democracia liberal. Os dois investiram bruscamente na qualificação do seu povo, na qualificação da mão de obra. Como é que nós vamos qualificar uma mão de obra num país em que mais da metade da população é marginalizada? Se eu tenho mais de 50% da população brasileira entre negros e pardos, e eu marginalizo essa população, como é que eu vou preparar essa população? Ou seja, independentemente de você ter Deus no coração, e quando eu falo você, eu estou falando para a população que acompanha nos meios digitais, para quem vai ver pela imprensa depois, não preciso que você tenha Deus no coração, não preciso que você tenha empatia, ou seja, não preciso que você sinta a dor do outro, eu preciso que você entenda pragmaticamente que esse é um problema intergeracional que se perpetuou, se perenizou na sociedade brasileira e que impede o nosso desenvolvimento como nação, que impede o nosso desenvolvimento como Estado. Hoje Mato Grosso é um exportador de soja, um exportador de milho, mas Mato Grosso só vai se tornar, e a minha militância da educação, um exportador de cérebros, quando a gente conseguir promover a equidade. Eu quero dizer, meus amigos, minhas amigas, já endereçando o final da minha fala, que eu lembro até hoje, no 5º semestre da Faculdade de Direito, eu não ia falar isso no meu discurso, mas em homenagem à deputada Gisela, que é a grande advogada, eu lembro do desembargador Cláudio Pedrassi, meu professor de processo civil, dizendo o que era o princípio da isonomia do ponto de vista constitucional, na esteira do raciocínio de que todos são iguais perante a lei. Ele disse, olha, para que um país possa dizer que as pessoas são iguais perante a lei, é preciso que nós tratemos os diferentes diferentemente e os iguais de forma igual. Eu virei para ele e falei, professor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Um abraço para a nossa vice-prefeita, uma honra tê-la aqui de novo. E ele disse, Daniel, porque eu levantei a mão, sempre curioso, e ele disse, Daniel, se você vai assistir um jogo de futebol na primeira fileira, e você vai com o seu filho que tem 1,30 m e a fileira, a bancada, o muro tem 1,60 m, você concorda comigo que seu filho não vai poder enxergar? Ele vai ficar proibido de assistir o jogo. Eu falei, tá, mas onde que o senhor quer chegar nisso? Ele falou, para que seu filho assista o jogo, ele vai precisar de uma planilha, vai precisar de algum lugar, uma banqueta de pelo menos 40 centímetros, para que a cabeça dele passe. Isso é tratar o diferente diferentemente, isso é enxergar as peculiaridades, as individualidades do indivíduo para ficar em mais um pleonasmo e entender que ele precisa ser tratado respeitando tudo que o orienta, tudo que o constitui como ser humano. E se eu tenho uma fração gigantesca que é hegemônica, que é majoritária na sociedade brasileira, que é marginalizada, que é excluída, evidentemente que eu preciso fazer uma política pública diferente. O viés, o propósito da audiência pública de hoje é para que a gente continue discutindo. Aqui ninguém vai inventar a roda, aqui ninguém acha, especialmente este que propõe essa audiência, o proponente, sabe que a gente não vai conseguir achar a solução para um problema complexo numa tarde. É óbvio que essa não é a intenção é que a gente continue discutindo e crie dentro do Parlamento Cuiabano um espaço reservado para essas discussões, para que a gente finalmente consiga entender que Cuiabá é uma cidade que promove a igualdade racial. Eu não vi até hoje, em 11 meses que eu estou como vereador, chegar um projeto de lei, seja do Parlamento ou seja do Poder Executivo Municipal, emancipando a nossa população, tratando da nossa população a partir das suas diferenças. Eu não vi nenhuma secretaria do governo até agora tratando disso de forma prioritária, de forma central. E para finalizar, eu quero apelar de novo para a minha especialidade, que é educação, dizendo que o governo federal
por intermédio do Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, tem 6 critérios para discutir o VAR, que é aquele valor agregado que se passa para as secretarias estaduais e municipais que preenchem determinados requisitos. São 6 critérios, a vereadora Baixinha Geraldelli, com toda a razão, está reclamando do critério primeiro, que é da transparência no processo de seleção dos diretores, secretários e coordenadores. E realmente isso é muito importante. Mas dentro da lógica do Fundeb e dentro dos critérios de sopesamento dos 6 critérios, o mais importante é o terceiro, e segurem os queixos, porque a boca de vocês provavelmente vai cair. O terceiro critério é o critério da equidade. É o critério que avalia, que analisa se aquela Secretaria de Educação está conseguindo promover a equidade no ensino, de maneira que negros e brancos tenham um aprendizado a partir da relação de idade e série igual ou similar. Cuiabá cuida da educação infantil e do ensino básico anos iniciais, ou seja, processo de alfabetização na idade certa entre 6 e 7 anos. Agora é o momento, segurem os queixos. As crianças negras em Cuiabá têm menos de 10%, ou melhor, tem mais de 10% de diferença no processo de alfabetização na idade certa do que as crianças brancas. Durmam com isso, porque a alfabetização na idade certa é o que vai determinar muito provavelmente se ela um dia vai pisar na universidade. Segundo os estudos mais recentes, tanto da Coreia do Sul quanto da Universidade Estadual do Ceará, uma criança alfabetizada até os 7 anos de idade tem 85% de chance de chegar numa universidade. Uma criança que só se alfabetiza depois dessa idade tem menos de 13% de chance. Ou seja, Cuiabá, assim como a maioria das cidades do Brasil, está condenando suas crianças negras a terem menos chance de entrar na universidade, porque não consegue trabalhar a educação do ponto de vista das individualidades, do ponto de vista das inequidades. Durmam com esse barulho. É com esse viés, é com essa intenção, é com essa indignação que eu convido vocês para discutir com total seriedade, com total profundidade, as políticas de promoção de igualdade racial. Obrigado, obrigado de coração por terem me recebido nesse debate. Hoje percebam que, diferente da solenidade na quinta-feira, eu não pedi licença para falar, porque eu acho que eu já me justifiquei bastante por ser um homem branco propondo esta audiência. Hoje eu quero discutir, hoje eu quero focar no problema. Obrigado a todos pela atenção. Em tempo, gostaríamos de registrar a presença e convidar para dispor o dispositivo de honra a ex-vice-prefeita de Cuiabá, a senhora Jaci Proença. Uma salva de palmas. Neste momento, a equipe do cerimonial está à disposição para os presentes que desejam se inscrever para o uso da palavra. Por gentileza, levantem a mão para que o cerimonial identifique as pessoas que desejam se inscrever. Neste momento, o presidente desta audiência pública, o ilustríssimo vereador Daniel Monteiro, concede a palavra aos convidados da mesa de honra. Chamamos ao dispositivo para fala a deputada federal Gisela Simona. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar e parabenizar o vereador Daniel Monteiro pela realização dessa audiência pública. Fundamental, Daniel, a sua iniciativa de promover essa audiência pública, onde nós
possamos aí falar e debater sobre a questão da igualdade racial dentro do município de Cuiabá, né, esse município que tem uma maioria da população negra e parda, né, e que talvez até, quiçá, pela polarização que existe, deixa aí de se tornar um assunto corriqueiro, né, para se tornar aí um assunto de segundo plano, que é muito ruim, né, que desfaz da grande maioria da população desse município. Então, está de parabéns, né? E nos orgulha muito, sim, ter um homem branco, à frente dessa demanda no município de Cuiabá, né? Porque ela é fundamental. E acredito que, para quem entende um pouco da história da nossa civilização, na verdade, não é assunto apenas dos pretos e pardos do nosso país, mas de toda a população brasileira, principalmente. Né? Quero aqui cumprimentar o Pedro Reis, ele que tem essa missão árdua de presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, cumprimentar aqui o Edson Mauro, né, que presente conosco nesse momento, o Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira, que representa a Unemate aqui nesse momento, tem muita honra de ser egressa da nossa Universidade Estadual, a Jaci Proença, que se junta a nós nesse momento aqui, uma grande representante de todas nós, a Jussara Curvo, né, e também a Viviane Góes, aí mulheres de luta, né, do movimento negro do nosso município de Cuiabá, do nosso estado de Mato Grosso. Na verdade, eu venho aqui trazer uma colaboração, né, primeiro dizer que com muita honra, né, eu cheguei na Câmara Federal em julho de 2023 e desde o início da minha chegada nós lutamos aí pela criação da bancada negra da Câmara dos Deputados. E para entenderem a importância disso, né, vejam que uma bancada dentro de uma Câmara de Deputados, ela significa a possibilidade de nós termos aí participar da reunião de líderes que define a pauta da semana, né, ter direito a voz e voto, né, e mais do que isso, nós temos direito a 7 minutos de fala na tribuna toda semana. Então, é fazer com que aquela pauta, que muitas vezes não é prioridade de nenhum partido político especificamente, ela é uma prioridade para nós e nós fazemos com que os assuntos que envolvam a população negra sejam sempre um ponto de debate, aí seja dentro do Colégio de Líderes, que decide toda a pauta da semana, como também do plenário. Né? Então, muito orgulho de ser coautora desse projeto. O primeiro projeto que nós fizemos foi tornar feriado nacional o 20 de novembro, algo que nós já tínhamos em dezenas de capitais do nosso país, mas que ainda, com vistas até inclusive em Mato Grosso, de retrocesso, de quererem retirar de nós o feriado, mas conseguimos então chancelar isso como algo nacional, até em razão do que nós estamos fazendo agora, esse Novembro Negro tão importante para a população, onde nós fazemos com que essa pauta se torne uma reflexão, debate em todo o Brasil, nas escolas, em eventos culturais, muitas vezes em marchas que são realizadas no nosso Brasil, para dizer, né, que a igualdade que nós tantos precisamos ainda não é real no nosso país. E trago aqui também algo que fui relatora na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, que é da criação do Fundo Nacional de Reparação da Igualdade Racial, que eu vejo que é uma sugestão que trago aqui para este município de Cuiabá, de nós criarmos, Daniel, e colocando, claro que numa situação de cooperação conjunta, né, de um projeto de lei que você possa apresentar para a criação de um fundo municipal da igualdade e promoção da igualdade racial no nosso município de Cuiabá, porque, vejam, em vários momentos aí do cotidiano, a justiça, por exemplo, ela tem muitas vezes feito com que grandes empresas ou grandes empresários ou pessoas que tenham cometido atos racistas ou, por exemplo, empresas que tenham um trabalho escravo, muitas vezes pagam indenizações e essas indenizações elas podem ser destinadas ao fundo. E a ausência de um fundo municipal ou estadual, né, e até como é hoje nacional, faz com que Mais um minuto, Anderson, por favor. que
a gente acabe não tendo, na verdade, encaminhamento para uma destinação mais correta desse recurso. Então, eu acredito que um fundo municipal seria muito importante, e lembrando sempre, não se faz política pública sem dinheiro. Então, primeiro, é claro que esse fundo seria para garantir um orçamento mínimo municipal destinado todo ano para aí que o Conselho Municipal possa fazer a gestão. E, num segundo momento, para que essas indenizações, né, sirvam de guarida para essas indenizações, não só muitas vezes ocorridas em Cuiabá, mas ocorrida em todo o estado, porque já que o nosso estado não tem esse fundo estadual. Então, eu penso que seria um caminho importante e necessário para que nós possamos aí fazer políticas públicas importantes para o povo negro. E aí eu estou falando, sim, de capacitação, né, de nós podermos, para ingresso no mercado de trabalho de uma forma mais eficaz. É inadmissível que, na atual conjuntura, nós ainda tenhamos aí, como você colocou, terminou o nosso tempo. Mais um minuto para concluir, por favor. Como você colocou, nós temos uma situação de termos a população negra, a maioria, né, muitas vezes, nas filas do SUS. Nós temos a população negra, muitas vezes, a que mais se tem dificuldade nas vagas das escolas municipais, das creches, mas, infelizmente, a que mais ocupa as penitenciárias hoje do Brasil. Então, essa realidade, ela só muda quando nós temos igualdade de oportunidades. Então, eu acredito que muito da igualdade de oportunidade, ela passa, sim, por também investimento na questão da reparação econômica da população negra, nesse incentivo de capacitação, nesse incentivo do empreendedorismo à população negra, que poderia e deve ter juros mais baratos, até juros zero, para apreender o seu próprio negócio e conseguirmos colocações melhor no mercado de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente vem colaborar e nos colocar à disposição para ajudar nessa pauta aqui no município de Cuiabá. Obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra neste momento o senhor Pedro Reis, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Cuiabá. Saudações tradicionais, minha bênção aos mais velhos e aos mais novos. Eu cumprimento a mesa no nome do vereador Daniel. Cumprimento a mesa da deputada Gisele e cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Falar de Novembro Negro, 20 de novembro, essa luta nossa já vem desde a década de 1500, vamos falar assim, né? O cenário de 1500 é o período escravocrata, mas nós não precisamos falar do nosso povo lá atrás, precisamos falar das lutas e políticas públicas que nós hoje estamos precisando. Existem leis que não são implementadas, exemplo da 10.639, 11.645, por dentro da educação, vereador, que existe na educação uma resolução criada pelo Conselho Municipal da Igualdade, Conselho Municipal de Educação, a resolução 07, que trata dessa implementação e que não foi implementado nas duas últimas gestões na educação. Falar do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, acho que Jaci, desde a época de vice-prefeita, sabe a luta que a gente tem para implementar este conselho que está aí capengando, ainda mais numa gestão atual que a gente se encontra, que a gente tem um espaço, uma estrutura. Hoje não temos uma estrutura, deputada, que possa receber uma pessoa dentro da nossa sala. É uma sala de 2 metros por 2, no máximo 2,5, e 3 mesas e 3 funcionários, não se cabe mais ninguém. E eu acho que tem um coordenador aqui da Casa dos Conselhos, confirma do que eu estou dizendo. Mas se a gente for depender, olhar de recursos, vereador, muito mais ainda nós não temos. Nós não temos hoje, não temos recursos para comprar um café, porque a gestão diz, se vocês querem tomar café, vocês têm que comprar. Se vocês querem beber água, vocês têm que comprar. Aí que gestão é essa? Que governo é este? Então, nós não queremos estar aqui discutir café, discutir água. Nós precisamos discutir aqui políticas de ações afirmativas e políticas públicas que dê direito à nossa população ser, de fato, olhar e dizer, eu tenho respaldo, tenho apoio, tenho orgulho de dizer, eu sou negro. Eu tenho um conselho que me respalda. Nós não temos.
apesar de eu estar lá como presidente, mas não posso dizer que estou respaldando toda a população, 52,6% da população pretos e pardos de Cuiabá. Eu não posso dizer que estou respondendo por todas elas, porque eu não tenho estrutura, não tenho apoio, e aí a gente vem aqui na Câmara, através de todos esses vereadores que tem, a gente encontra amparo no vereador Daniel, que a gente se conheceu na posse do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Ele falou assim, conta comigo. E a gente demorou muito chegar até ele para ver se a gente consegue levantar. Então a gente tem uma luta aí na educação, na igualdade, que é educação, e pela educação que a gente consegue vencer essa discriminação, a intolerância religiosa que existe nesse país, nesse estado, nesse município. E se nós não investirmos na educação, não teremos o amanhã, não seremos nada o amanhã. Nosso optamento é através da educação. E isso, vereador, a gente precisa que a nossa Secretaria Municipal de Educação abra as portas para a luta da militância do movimento negro, para a militância do Conselho, implementa na rede as nossas duas leis. Se implementar essas duas leis na rede municipal, né, Jaci, a gente tem um avanço enorme no amanhã. Mas que hoje a gente precisa nos estruturar e nos preparar para isso. E é isso, a gente está contando com o senhor, com a deputada Gisele no Congresso, que tem feito um bom trabalho em relação a nossas questões, mas muitos de nós não têm conhecimento, e isso já falei com ela, e muitos de nós não sabemos a luta de que ela nos defende lá naquele Congresso, e nós não chegamos aqui na ponta, que isso já está sendo revertido. E assim, vereador, a gente fará também com o senhor. A gente precisa sair do anonimato e ter representante. Hoje, o nosso representante na Câmara Municipal não tem a melanina nossa, mas no ori dele tem a melanina que nós queremos. Axé. Convidamos neste momento para fazer o uso da palavra a ex-vice-prefeita de Cuiabá, a senhora Jaci Proença. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa. Me permita, viu, presidente, vereador Daniel, cumprimentar nas pessoas da querida Viviane, da Jussara, da nossa querida deputada Gisela. E cumprimento os demais aqui do plenário, na pessoa da minha querida Joyce, minha querida aluna, que um dia foi e hoje me ensina. Né? Fico muito orgulhosa por isso. Cristóvão, um abraço, viu, meu querido? Bom, vereador, nós estivemos aqui naquela sessão especial em que muito nos honrou, afirmamos com bastante convicção, em que pese nós gostaríamos que nessa casa tivessem representações do nosso povo aqui, o senhor, na ausência desses, mas mesmo que tivesse, o senhor tomou para si esse compromisso, essa responsabilidade, e nós estamos agarrando com unhas e dentes, viu? O senhor passa a ser essa representação aqui. Quizá a gente possa ter tantos outros, né, tantas outras aqui, para poder também somar os esforços aí e consolidar aquilo que nós almejamos. Bom, as pessoas têm feito essa referência. Por exemplo, quando nós estivemos ocupando um espaço no governo federal, na verdade, isso lá em 2003, né, na CEPIR, que era vinculada à época à presidência da República, enquanto gerente de quilombos, a gente constituiu, né, todo um plano também chamado Brasil Quilombola, para ser desenvolvido nos quilombos do Brasil. Eu conduzi esse processo enquanto gerente que era à época. Logo depois, como diretora de políticas de ação afirmativa, nós demos o start no processo de construção, né, da Política Nacional de Igualdade Racial, no Plano Nacional de Igualdade Racial. Nós consolidamos o que gostaríamos que fosse uma lei, na impossibilidade, na correlação de forças à época no Congresso, Gisela. Nós constituímos o decreto 4887, que faz referência às terras quilombolas. Aqui no município,
tão logo nós tivemos a oportunidade de ocupar, né, esse espaço de poder concedido pelo nosso povo, nós constituímos um comitê de enfrentamento à violência, enfrentamento à violência à mulher, nós constituímos tanto o Conselho Municipal da Mulher quanto o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, constituímos uma diretoria de políticas especiais voltadas para implementar, criação e implementação de políticas públicas também, e Cuiabá, à época, se tornou, inclusive, uma referência nacional. Tanto que, em função de criar esses espaços onde tinha que se debruçar sobre as questões, né, específicas do nosso povo e da mulher, nós também implementamos políticas voltadas, por exemplo, na questão de habitação. Foi a primeira vez que Cuiabá definiu, enquanto uma política de habitação, que a prioridade seria para mulheres, incluindo mulheres negras. Foi a primeira vez também que a gente constituiu, né, uma ação dentro do processo educacional, que era exatamente discutir a história e a cultura, né, tanto da população negra quanto indígena no currículo escolar. Então, Cuiabá, nós implementamos em Cuiabá, à época, vereador, um selo que contemplava as empresas que tinham no seu quadro, que promoviam a adesão de pessoas negras, com perfil principalmente das mulheres, né, e que ocupavam, inclusive, espaços importantes dentro das instituições, que eram os cargos, por exemplo, de gerência, o que praticamente era inimaginável a gente ocupar, né? Então, assim, Cuiabá já foi referencial, né, num dado momento de políticas públicas. Para o senhor ter ideia, nós constituímos no primeiro ano, eu fui a responsável pela condução disso, porque no processo de transição, né, nós... Anderson, coloca mais um minuto para ela completar, por favor. Nós constituímos isso como responsabilidade dentro da estrutura na vice-prefeitura. Então, para ter esse respaldo político necessário para que essas políticas fossem implementadas. Isso foi fácil? Não foi. Primeiro, você ter que convencer os seus próprios pares, dentro da administração pública, que essas políticas eram necessárias. E depois, fazer com que houvesse uma adesão do externo à administração pública, para também entender que era possível essas políticas acontecerem. Então, por exemplo, nós constituímos durante todo o ano, baixava-se um decreto onde qual que seria a prioridade dentre essas políticas públicas aqui. Por exemplo, no primeiro ano, foi um decreto em que todas as políticas tinham que transversalizar com a questão de combater a violência à mulher. Depois, nós tivemos... Dá mais um minuto para concluir, Anderson. Estado. O que hoje a gente percebe? Que por mais que a gente tenha avançado em construção, né, de alguma legislação, para ela acontecer, está difícil. A gente não encontra ressonância. E eu vejo que a Câmara Municipal tem um papel fundamental, porque geralmente o que se prioriza em termos de fiscalização em câmaras? Eu sei que a saúde é uma questão que urge, mas essa questão para a população negra, em relação à educação, à geração de emprego e renda, também é. Se existem os planos, se existem as políticas instituídas, a Câmara Municipal precisa começar a fiscalizar a execução, a implementação dessas políticas. Porque nós, enquanto movimento, militantes que somos, a nossa voz até ecoa. Mas ela não ecoa com a força do mandato, respaldado pelo voto popular.
Então, eu vejo que o senhor poderá vir ter uma atuação muito necessária e importante nesse sentido, de fazer ecoar as nossas jovens, porque a gente tem falado, mas parece que estão fazendo indivíduos mocos que não querem nos ouvir, não querem nos ouvir. Só para o senhor ter uma noção, nós fizemos uma ação na educação, a gente tem cursos de capacitação para desenvolver na área da educação enquanto educadora, que eu sou e tantos outros aqui atuam, mas assim não encontra ressonância. Tem uma legislação que fala que tem que fazer aquisição de livros, por exemplo, de escritores regionais. Isso não acontece. O senhor sabia que eu tenho um livro Conhecendo Cuiabá na ótica da população negra indígena, pontos e fatos históricos na nossa cidade? Países aqui vizinhos já fizeram aquisição, Cuiabá se recusa. A só balela.
de mimimi porque não temos o que fazer. Eu me senti tão desrespeitada. Gente do executivo, sabe que não temos o que fazer. Nós somos cheios de mimimi. Tem coisas muito mais importantes. Nós nos vitimizamos, ficamos com mimimi. Então, olha, faz favor, isso é um desconhecimento total acerca da história, mas que eu penso, na verdade, que não seja nem desconhecimento, é pura maldade, é racismo instituído, um preconceito sobrenatural sobre aquilo que a gente já vem discutindo há tanto tempo, mas que, infelizmente, a gente não conseguiu superar. Muito obrigada pela oportunidade. Convidamos neste momento para fazer o uso da palavra o senhor Edson Mauro Maia da Veiga, presidente do Instituto Estadual, Sementes do Bem. Ibaxi Ifá, Ibaxi Exu, Ibaxi Gungun. Saudações tradicionais. Na pessoa do vereador Daniel, cumprimento toda a mesa. Na pessoa da Yanifá, Ifá Pomilê, Acani, Joyce Lombardi, eu cumprimento a todas as pessoas. Bom, eu me chamo Ifá Bemicholá, hoje é Alê Acani, de São Mauro. Sou presidente do Instituto Sementes do Bem. E o Instituto Sementes do Bem, há 10 anos, tem um recorte especial, vereador, sobre a matriz africana. A matriz africana não trata somente de religião de matriz africana. É só um galho, né? Nós temos a cultura, nós temos nossas vestes, nós temos nossas comidas. E o Instituto Sementes do Bem, hoje, ele está dentro do CMP, que é o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, está também dentro do CPCT, que é o Conselho dos Povos Tradicionais, que foi instituído agora, né? O CONSEA, que também trata da segurança alimentar, e da CIAMP, que trata da população de situação de rua. Por que desses conselhos todos que o Instituto trabalha? Dentro dele está a comunidade negra, na sua essência maior, e também, dentro dele, principalmente, agora há pouco tempo, né, nós tivemos a nossa segurança alimentar garantida pela uma legislação federal, que nós pudemos fazer nossas tratativas religiosas. E dentro do Conselho Estadual, nós pedimos essa audiência, né, para tratar das políticas públicas, né, do plano e também do fundo, que esse fundo não vai ser somente para instituir várias situações que vem ao caso, que, como já falaram aqui, temos a qualificação das pessoas, nós vamos poder realizar isso, né, através de editais que nós vamos poder fazer com recorte para a pessoa negra, para a pessoa em situação de rua, para pessoas da própria matriz africana. Através desse fundo, nós podemos implementar várias outras políticas. Então, aqui hoje nós vamos discutir. E é uma situação que me deixou muito feliz de ver uma estatística que o vereador trouxe aqui, falando sobre toda a situação. E vemos também uma deputada federal falando sobre a bancada negra, que estão discutindo essas políticas. Então, para a gente ver que existe dentro dos parlamentares um conhecimento da situação e da carência que essa população tem. Então, hoje aqui nós vamos discutir sobre essas políticas, também vamos implementar dentro da legislação, e o Instituto Sementes do Bem está classificado dentro de uma
legislação onde a gente pode discutir essas políticas hoje, né? Atualmente, o Instituto já está se tornando nacional. Essas tratativas a gente vem tratando a nível nacional toda uma situação do povo de matriz africana para desenvolver, além das políticas, que elas sejam realmente implementadas. Agradeço a participação de todos e vamos ter uma excelente discussão sobre o plano. Obrigado. Representando a Unemate, chamamos para fazer o uso da palavra o professor doutor Paulo Alberto dos Santos Vieira. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Ih, não comecei. Boa tarde para todo mundo. Maravilha, agora sim, melhorou bastante. Eu quero cumprimentar o dispositivo aqui da mesa oficial, saudando o vereador Daniel Monteiro e a deputada federal Gisela Simona, e um abraço estendido a todas as pessoas aqui desse dispositivo maravilhoso. Eu quero, ao cumprimentar a mãe Joyce, ao griot Cristóvão e a professora Júlia, saudar também todas as pessoas aqui presentes. Mandar um abraço também para o pessoal que está aí na sonorização, o pessoal que está colocando água aí para a gente, o pessoal do staff. Muito obrigado. Bom, eu cheguei de viagem da Agorinha, estava dando aula lá em Diamantino, e fui surpreendido com um convite muito especial feito pelo Pedro Reis para que eu compusesse esse dispositivo e fizesse uso dessa tribuna. Vamos lá, então. Ainda bem que eu fiz teatro há algum tempo na minha vida, né? Então, esse improviso, a gente lida com ele com alguma tranquilidade. Essa audiência pública, ela foi convocada para tratar de 2 temas específicos. O primeiro tema é a atualização da lei que criou o Conselho Municipal de Igualdade Racial. E o segundo tema é discutir a criação de um fundo municipal de promoção da igualdade racial. E é muito provável que essa cerimônia da quarta-feira passada, essa audiência pública, façam que o Daniel ouça muita coisa que nós estamos muito tempo habituados a ouvir. Mas não é uma reclamação, Daniel. É um clamor por conta do esquecimento da grande parte dessa população na cidade de Cuiabá e no estado de Mato Grosso. Eu não sou nascido aqui. Faz 30 anos que eu moro aqui no Mato Grosso. Morei um tempo aqui em Cuiabá e esse ano eu voltei a morar aqui na cidade. E quando a gente fala de correlação de forças, já que a gente está na Casa do Povo, é muito interessante a gente relembrar sempre como se dá essa correlação de forças. A correlação de forças no parlamento, ela também está atravessada pelo racismo institucional, né? Então, eu quero louvar a sua iniciativa nesse sentido, porque vejam só vocês que interessante. No censo de 2022, Cuiabá é registrada com 650.877 residentes. Desse total, 445.925 pessoas se autodeclararam negras. Não é uma comissão de heteroidentificação. Isso significa que, na Amazônia Legal, a cidade de Cuiabá é a segunda capital com maior presença negra. 68,5% dessa população se autodeclara negra. Portanto, ao falarmos de correlação de forças, é necessário também olharmos para fora do parlamento, para as pessoas que depositam voto nas urnas, confiando nos representantes, nos nossos representantes, nas nossas representantes. Acredito, com a fala aqui da deputada federal, o Daniel vai ficar mais ainda motivado, e nós também, porque existe uma possibilidade de parceria, porque recentemente, além da bancada negra aprovada no Congresso Nacional, o Fundo de Reparação também foi instituído. E esse movimento não é um movimento brasileiro, é um movimento em terras diaspóricas. No Caribe inteiro se discute isso. Hoje está ocorrendo um seminário na Guatemala sobre reparação. Então, esse é um tema
é um tema urgente, é um tema imediato, e acredito que a sua iniciativa, caro vereador, ela encontrará respaldo em toda a população negra de Cuiabá, mas não só, porque o tema do racismo não é um tema exclusivo da população negra. Não fomos nós que inventamos o racismo. Portanto, todos e todas são bem-vindos e bem-vindas em ações, iniciativas que resultem no combate e na superação do racismo. E que o princípio constitucional ele não sirva apenas para que o Brasil seja presente nos fóruns internacionais, como tendo legislações avançadas, mas que efetivamente a gente transforme o princípio constitucional na melhoria do povo negro. Muito obrigado, axé, seguimos juntos. Um abraço. Chamamos neste momento para fazer o uso da palavra a senhora Jussara Curvo, representante das mulheres da tradição de Cuiabá. Boa tarde a todas as pessoas. Saudações matriarcais. Eu peço licença à minha ancestralidade, que me trouxe mais uma vez a esse lugar. E agradecer, ao querido vereador Daniel Nascimento. Desculpa, Daniel Monteiro. Que o senhor seja luz. Nunca se esqueça disso. Que essa luz perpetue, tá? Quero fazer uma referência a toda a mesa, A Yanifá Joyce, que tem me incentivado a estarmos juntas nessa luta. Essa luta é muito grande, Desde muito tempo se fala de racismo, de direitos, mas precisamos, como a professora Jaci disse, nós precisamos de um apoio maior, porque vivemos num estado rico, onde sofremos grande preconceito, homofobia, onde a gente chega, nós chegamos paramentados, nós somos vistos com outros olhares, e nossas questões têm que ser mudadas, porque, além de tudo, nós somos mulheres negras, de luta, aonde, vereador, as nossas casas, os nossos terreiros, os nossos ilês, eles são delegacias, eles são hospitais, Mameto, Iá? E nós não somos reconhecidos, nós somos injustiçados. Então, eu sinto no Senhor algo diferente. E eu quero acreditar muito que essa diferença, ela está nascendo. E nós estamos juntos com o Senhor. No que o Senhor precisar, nas comissões, onde o Senhor tiver que ir, falar, nós estaremos juntos. Porque uma andorinha só, ela não faz verão. Nós somos muitos, mas nós precisamos do Senhor. Meu boa tarde a todos. Neste momento, antes de convidar e dar o uso da palavra para a senhora Viviane Goss, nós gostaríamos de convidar à frente do dispositivo o ilustríssimo vereador Daniel Monteiro para que faça a entrega da moção de aplausos à deputada federal Gisela Simona. Chamamos agora para fazer o uso da palavra a senhora Viviane Goss, representando o Centro Histórico de Cuiabá. Boa tarde a todos.
Saudações tradicionais, bênçãos aos meus mais velhos, meus mais novos. É uma honra estar nessa tarde aqui. Muito obrigada ao vereador Daniel Monteiro por essa oportunidade, mas também agradeço a ancestralidade por me colocar nessa posição e nos dar forças todos os dias pela nossa militância. Sou uma mulher negra, movida à ancestralidade a lutar pelas mulheres, sou lésbica, mãe e representante de comunidade, no coletivo do meu povo. Estou aqui hoje, surpreendentemente, convidada para representar o Centro Histórico, onde eu tenho uma casa de axé no meio do centro de Cuiabá, onde lá não somos bem vistos e colocados como que ali não é um lugar onde podemos cultuar nossa fé. Hoje nós estamos falando sobre igualdade racial, mas também deveríamos falar sobre a proteção que a mulher tem que ter sobre todo esse contexto dentro da sociedade. Hoje nós estamos aqui numa plenária, né? Mas temos que ser lembrados todo momento, todos os momentos durante o ano. Ano que vem, 2026, vai ser um ano de eleição e as casas de axé vai ser mais visitada, né? Vamos ser lembrados como pessoas de voto válido, porque dentro das nossas casas de axé nós recebemos pessoas com problemas mentais, emocionais, pessoas que precisam de um acolhimento. E nossas casas somente lembradas nesse momento para muitas pessoas que acham que ali só serve como ponto focal quando o voto é válido. Então, não querendo me prolongar, mas dizer que nós não somos apenas um voto. Nós temos que ser voz, temos que ter valor. E se o senhor está com essa mentalidade de valorizar realmente quem precisa ser valorizado, eu não lhe conhecia, mas a partir de agora ele lhe conhecer e estender a minha voz, a sua voz, e convidar você para conhecer o Centro Histórico de verdade. Aquele onde o Beco de Candeeiro tem pessoas que precisam ser valorizadas, o Centro Histórico precisa ser valorizado e a nossa comunidade de matriz africana e eu, mulher negra, nós precisamos ser valorizadas. O nosso voto não é só válido quando precisa ter eleição, nós temos que ser valorizados como mulher. Todo mundo fala assim, tem que ter um retalho para as mulheres, elas são vitimizadas. Não, nós fomos vitimizados, nós fomos desvalorizados pela sociedade. E nós somos a maior parte da militância que grita por força e justiça. Muito obrigada. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra os inscritos anteriormente. Convidamos à frente o senhor Cristóvão Luiz Gonçalves da Silva, presidente coletivo da Rota da Ancestralidade. Uma salva de palmas. Boa tarde. Muito bem. Bom, primeiramente agradecer ao Chá Grande, Alá, Luz, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Quando eu fecho meus olhos, eu posso ver dois negrinhos correndo para lá e para cá, Aurélio Augusto Gonçalves da Silva e Rinaldo Almeida, para aprovar o projeto. Foram quase 3 horas. Roberto França falou, não fico com a CDL e não vou ficar com vocês também. Então, vocês se viram para aprovar esse projeto. E assim foi feito. O projeto do Rinaldo Almeida foram os 2 pretinhos que aprovaram nessa casa. Agora, quando eu fecho os olhos, lá para trás, anteriormente, isso aqui era a Assembleia Legislativa, Jaci? Aqui, a mamãe encontrou uma amiga chamada Dona Eusébia, mulher de Agenor de Oliveira. Nada mais, nada menos que Cartola e Dona Zica. Dona Zica recebeu na Assembleia Legislativa o título de cidadã mato-grossense. Estava aqui vovô do Ilê e estava aqui Leci Brandão. A mamãe é verde e rosa. Em São Paulo ela vai para lá, ala das baianas da Saracura, vai. Então um pouquinho que a gente aprende, tanto aqui em Cuiabá quanto lá, essa diversidade cultural que nos compõe,
A mamãe tem uma influência muito grande nisso, né? Agora, no que diz respeito à discriminação, ao preconceito, toda essa situação, eu só vou dizer o seguinte: não é a natureza que divide os homens em superiores. São os homens e seus interesses que fazem essa divisão. Mesmo quando todas as evidências mostram o contrário, o que interessa mesmo é manter uma população inteira subjugada por motivos ideológicos, políticos ou econômicos. Nelson Rolihlahla Mandela dizia: até no nome era um predestinado, aquele que incomoda ou aquele que veio ao mundo para incomodar. Ele dizia o seguinte: Oxalá reservou os grandes desafios somente aos grandes homens e às grandes mulheres. E 27 anos da sua vida ele ficou encarcerado, lutando por um ideal de liberdade para homens negros e não negros na África do Sul. Agora, sim, é verdade, eu não vou viver do passado, alguém disse, né? Não sou eu que vivo do passado, esse passado que vive cravado em mim, Paulinho da Viola. E é verdade, né? Então, assim, às vezes quando eu me pego, os 15 anos que eu fiquei ali no Beco do Candeeiro, 15 anos, e ali passaram muitos profissionais, muitos pesquisadores, muitos estudiosos, mas a realidade de passar 15 anos ali é que você pode fazer coisas tão simples e maravilhosas que foge à academia. A academia é uma parceira, mas se você não vai lá, você não vai compreender, não vai entender, você não vai sentir, não vai ouvir, não vai ver. Então, quando nós estivemos lá e ficamos 15 anos no MISC, dezembro agora, nós fechávamos com 10.600 pessoas, um lugar onde ninguém queria, que era o Beco do Candeeiro, e muito menos visitar o museu. Em questão da água, vereador Daniel, nós colocamos algumas caixas térmicas na frente da recepção, fechamos de janeiro a agosto com mais de 30 mil saquinhos. Anderson, 1 minuto para concluir, por favor, meu amigo. Aí dos 30 mil saquinhos de água, nós passamos a fazer uma parceria, porque eu não tinha condições. Eu vi os irmãos e irmãs, 90% daquelas crianças e adolescentes eram em população de rua, eram negras. Mas como fazer para desenvolver um trabalho se quando eu aproximava eles corriam? Aí vem o trabalho com a doutora Adriana Rangel. Né? A Adriana Rangel fez o pós-doutorado dela com psicanálise na rua. E aí esses meninos que afugentavam quando me via já não corria mais. Ela falou: Cris, em vez de você falar, procura ouvi-los. E assim foi feito. Quando eu passo por lá, agora eu até mandei, não sei se a assessoria mandou para você, foram 10 anos de psicanálise na rua. Quando você passa, eles tomam benção, boa noite, bom dia. Então, tratar a gente como gente é a melhor coisa que tem. Né? Então, assim, se a ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Mas, às vezes, o que me preocupa, eu não tenho problema com intelectuais. O meu problema está no intelectualoide. Isso me preocupa. Dá mais um para a conclusão, Anderson. Quando a Vivi está onde ela está, no casarão dela, ali era a Rua das Pretas, na rua de baixo. Aquelas mulheres que passavam, hoje é Ricardo Franco. Por que mudou da Rua das Pretas para Ricardo Franco? Engenheiro, português, militar e branco. As negras que passavam de madrugada iam lavar, cozinhar na casa do senhorio. Então você não pode deixar, tem que apagar essa história. Então você tira essa Rua das Pretas e coloca Ricardo Franco. Então é isso que está sendo feito, isso que está sendo apagado. Então nós criamos a Rota da Ancestralidade, que é um turismo afrocentrado nas ruas, becos e ruelas. Então nós estamos pesquisando com a parceria com o NEP, Núcleo de Pesquisa da UFMT, Departamento de História, mas isso é um tempo ancestral, não é ocidental. Até para que nós possamos desvendar os mistérios do tempo presente, a gente tem que pedir a bênção para os nossos ancestrais no passado para fixar no futuro. Então, gratidão, agradeço a cada um pela oportunidade. Neste momento, convidamos à frente para fazer o uso da palavra a representante dos professores do Fórum de Mulheres Negras, a senhora Júlia Rodrigues. Boa tarde.
Fico feliz de estar aqui em nome do vereador, né, Daniel Monteiro, do meu querido Pedro Reis. Ouvindo as falas dos companheiros, eu penso o seguinte: a luta é árdua, né? Ser negro todos os dias é difícil. Eu fico muitas vezes pensando, quando a população branca, se um dia tivesse a oportunidade de ser negro, um dia eles não resistiriam. Porque nós só estamos vivos porque temos os nossos, e os nossos antepassados nos sustentam. Porque se não fosse por eles, não estaríamos aqui para contar a história e para refazer essa história. Porque a história tem que ser contada por nós, políticas têm que ser feitas com a nossa participação. Nada de Júlia sem Júlia, nada de Pedro sem Pedro, nada de Jaci sem Jaci, nada de Jussara sem Jussara, nada de Vivi sem Vivi. É por este motivo que estamos aqui. Se é para fazer políticas públicas, se é para moldar essa condição que foi posta, que de fato estejamos nesse espaço e fazendo a diferença. Eu sou professora do estado de Mato Grosso. Eu já estou aqui no Mato Grosso já tem 8 anos. 8 anos, incansavelmente, eu luto diariamente contra o racismo por assumir meu cabelo crespo, por me posicionar enquanto mulher preta, nordestina, baiana e insurgente. Então, todos os dias, na sala de aula, nos espaços, quando eu vou ser atendida nos espaços de saúde. Dá mais um minuto para concluir, Anderson, por favor. Aceito ele explícito e nem velado eles fazem questão de fazer. Para que possamos mudar essa realidade, que o Vivi trouxe, não é só no dia 20 ou só quando é necessário um voto. E eu, Daniel, acredite, eu estou apostando em você. Estou apostando em você pelas suas falas. Sempre quando eu estou em algum local e eu ouço falar, eu vejo que você tem uma oratória muito boa e você é muito bom. E eu espero que esse discurso ele venha assim, complementar com os nossos anseios. Anseios esses que já estamos há muitos anos falando sobre, mas ações concretas, ela vem a tão poucos passos que nos desmotiva, nos tira o interesse de estarmos aqui. Essa plenária é para estar lotada. Mas sabe por que não está lotada? É porque estamos cansados, exauridos. Essa é a palavra. Se não tivéssemos exauridos, este espaço estaria lotado, lotado de pessoas negras. Mas de tantas promessas, infelizmente, a exaustão tem tomado conta dos nossos corpos e feito com que nos recuassem. E, para não se delongar, eu espero que este momento de construção, ela venha a ser, de fato, realizada para a melhoria. Não só a melhoria da professora Júlia, mas de todo um coletivo, o coletivo negro, de toda uma sociedade. Pois, a partir do momento que políticas são criadas para as populações negras, toda uma sociedade melhora. Melhora o índice, o VAA, porque o VAA, em relação ao número aluno, isso é importante, né? Melhora a equidade, que é isso que a gente só quer isso. A gente não quer nada a mais. A gente quer que a equidade venha de fato valer. Que a gente seja olhado como gente, como o Cristóvão trouxe. Não como mais um número nas urnas. Porque isso que é importante. É importante para que eu e todos os meus permanecemos na luta em prol não só de nós negros estarmos lá, mas de outras pessoas, de outras etnias, de outras raças também. Entende? E eu agradeço muito e espero que políticas possam ser elaboradas para que melhorias para professores e outras comunidades e outros grupos venham ser assistidos. Eu muito obrigada por esse momento. Neste momento, temos a honra de convidar para fazer uso da palavra a coordenadora nacional da Rede de Defesa e Proteção dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, a senhora Joyce Lombardi.
Saudações tradicionais, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Em nome da minha professora Jaci Proença, eu cumprimento todas as mulheres. Em nome de Mãe Jussara e Mãe Vivi, todas as mulheres da tradição, inclusive quem está nos assistindo pelos canais da Câmara e pelas nossas redes sociais. O motivo de nós estarmos aqui, né, Babá Pedro, é o Plano Municipal do Estatuto de Igualdade Racial. E, em nome do meu esposo, Ifá Pimexolá, cumprimento todos os sacerdotes aqui presentes e os que estão nos assistindo. Então, com a base legal do Estatuto de Promoção de Igualdade Racial, instituído pela Lei 6.882, nós vamos fazer um passeio pelo que a gente principalmente precisa sair daqui, com um compromisso assegurado de um plano municipal de ações, com as ações afirmativas a nível de recorte nacional, trazendo para o município de Cuiabá. Porque nós já temos instituído das políticas nacionais, das ações locais, recursos e caminhos para que a igualdade racial, de fato, aconteça dentro da nossa capital. O Estatuto Municipal, ele estabelece ao poder público que ele assegure a plena participação da população negra, afro-brasileira, matriz africana, afro-quilombola, afro-ameríndia, e constitua um plano orçamentário de acesso a direito aos recursos federais previstos no orçamento da União. Então, isso já é uma garantia, né, Pai Pedro? Já é uma garantia que a gente precisa que o município estabeleça isso como uma conexão. Pedir o fundo já é dizer que nós já temos aqui na política municipal essa ação garantida. Então, aqui a gente está, como o senhor falou, não vamos inventar a roda, né? Mas vamos fazer ela rodar em favor da população preta, 68%, como o professor Paulo disse, que está dentro da nossa capital. Dizendo isso, a nível de cenário nacional, aonde estão essas políticas e onde está esse recurso? No Ministério da Igualdade Racial, no Ministério da Cultura, no Ministério de Direitos Humanos, no Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional e, inclusive, nas secretarias que têm recorte para a população de terreiro, população de matriz africana, comunidade quilombola, comunidade cigana, e nós, às vezes, não temos sequer uma pauta parlamentar para discutir com eles. A gente é convidado para estar lá, mas não chega até nós, né? Dito isso, eu quero falar sobre essa emenda parlamentar de 2026. O que a gente tem lá dentro? Nós temos o programa... Oi? Nós temos lá dentro o Programa Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que é uma coisa que já foi solicitada, a criação do fundo como sendo um recorte. O Programa da Juventude Negra Viva, ligado ao MIR e à Secretaria Nacional de Juventude. O Programa Nacional das Mulheres da Tradição. O Programa Afroempreendedor e o Programa Cultura Viva. Nós estamos falando de 5 a 9 milhões em recurso federal. Que às vezes nós estamos agora pleiteando um recurso para uma faculdade, sendo que nós temos um recurso a nível federal, que pode ser colocado dentro do município. Temos também o Programa de Educação Antirracista, que é dentro do MEC, do MIR. Temos também o Programa Quilombos Vivos, que nós também temos quilombos dentro de Cuiabá, né, Pai Pedro? O Programa da Liberdade Religiosa, o Programa de Comunicação Antirracista, o Fundo Nacional de Cultura e Ações Afirmativas. Aí eu pergunto, o que o município de Cuiabá tem hoje? Além da nossa luta como CMPIR, nós temos um plano municipal de ações afirmativas, mas nós precisamos desse recorte real, porque a política já está aí estabelecida. E aqui a gente propõe uma criação de um observatório de comunicação antirracista, a gente propõe uma criação de uma comissão municipal para a captação desse recurso da promoção de igualdade racial para dentro do nosso município, e a execução plena do Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial 2026-2030, porque garante a política de permanência a cada gestão do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Me corrija se eu estiver errado, nós temos 2 anos de gestão. Entra uma nova gestão, entra um novo processo, entra um novo trabalho. Se a política é estabelecida
pela Câmara, pelo senhor vereador, se torna uma política obrigatória dos gestores, dos conselheiros, dar continuidade. Hoje a gente tem o pai Pedro lá e o Diaualê como presidente e vice e uma galera trabalhando para que as coisas aconteçam. Amanhã podem ser outros. A gente tem que garantir que essas políticas aconteçam, independente de nós, né? Café. Independente de nós estarmos hoje aqui, precisamos de outros braços nessa luta. A gente propõe uma articulação com a bancada federal. Isso o senhor pode fazer essa ponte. A gente propõe também a formação técnica dos conselheiros e lideranças dentro para a elaboração desses projetos, para a elaboração dessas pontes com as emendas, desse legado. Levar um conselheiro preparado com a elaboração de projeto dentro de uma comunidade, nós somos em 16. Seriam 16 multiplicadores para centenas de pessoas dentro do município. Hoje, faz um processo que a gente fez junto com o Conselho de Povos Tradicionais, que nós conseguimos formar 660 lideranças, né, pai? Que são hoje multiplicadores. Falei dos recursos, posso dizer assim, em uma só das ações afirmativas, nós temos 1 milhão que pode ser colocada dentro desse fundo municipal, mas a gente precisa do caminho. Hoje o senhor solicita, encaminha ofício para o MIR, encaminha a sua proposta, indica o fundo para receber, para que a gente possa criar esse fundo, trabalhar um observatório de política pública afirmativa ou outra ideia conforme a necessidade do próprio programa. Outro programa interessante que a gente precisa, ações municipais antirracistas, para que a gente não só discuta a Lei 10.639, que é uma política nacional, mas como é esse letramento racial? Como é que ele está chegando nas escolas? Quem está levando isso? Então, a gente também precisa capacitar os nossos para que a gente possa ter esse diálogo e tem aqui recurso dentro do MEC para fazer esse trabalho de formação. Dito isso, reafirmo que nós temos hoje mais de 9 milhões só nesses programas iniciais, fora outras ações maiores, e a gente precisa estabelecer essas comissões, essas conexões entre deputados federais, senadores, Comissão de Direitos Humanos e as minorias da Câmara Federal, porque nós não estamos falando só sobre sermos preto, nós estamos falando sobre nossa condição em todos os direitos sociais que nos garantem. Direitos humanos, educação, saúde, assistência, agricultura familiar, e em todos esses há recorte. O professor Paulo falou de uma ação internacional que está acontecendo, existe uma outra ação internacional que está acontecendo de justiça climática com as populações de terreiro do mundo, com mais de 16 países. E isso vai reverberar ações afirmativas e recursos para garantir que essas populações sobrevivam. E aí é onde estão as nossas coordenações. Anderson, acrescenta 1 minuto para completar, por favor. Eu vou tentando. As nossas coordenações afirmativas, os nossos articuladores, as nossas pontes políticas, como o senhor, Gisela Simona, para a gente poder também trazer isso para dentro do nosso estado e da nossa capital. Então, há muito acontecendo e a gente precisa, nesse momento, essa audiência, fazer esse filtro e falar, precisamos de uma ação real. Vamos pegar somente o programa da Juventude Negra, que são quase 5 milhões só na ação da Juventude Negra, que é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Por quê? A Juventude Negra está chegando numa geração onde elas não viram a luta, onde eles não viram, muitos não viram o choro das mães, das avós, eles já chegaram, pegaram o estatuto pronto, a lei de cota pronta e muita coisa pronta para favorecer o caminho deles. Então, agora precisa do letramento racial para eles entenderem a importância disso, porque eu já vi muita gente preta falando que não adere à política de cota. Eu entrei na faculdade pela política de cota. Anderson, tá com dó de minuto? Dá mais 1 minuto aí, meu amigo. Dá 2, por favor. Tô fracionando aqui, né? Não dá para parcelar, não. E por essa política de cota eu entrei, fui a única aluna preta formada em direção teatral em 2025 na Unemat, única. E fui a única também selecionada no processo seletivo. Então, a gente vê um mercado extremamente fluente, que cresce
Hoje em dia, o PIB da cultura do estado de Mato Grosso é um dos maiores, porém, ele tem que voltar para nós, né, professora Jaci? Urgente. Concluo dizendo que Cuiabá precisa ocupar seu papel no mapa nacional de igualdade racial. Nossa cidade é o berço da tradição afro-pantaneira, quilombola, de religiões de matriz africana, artistas, educadores e empreendedores negros que movimentam a economia e a cultura local. Que essa audiência pública não seja apenas um debate, mas um marco de planejamento e compromisso político para que em 2026 tenhamos recursos garantidos para os programas executados e vidas transformadas. Como nos ensina o Estatuto Municipal, é dever de todas as pessoas denunciar e combater qualquer forma de discriminação, e é dever do poder público garantir oportunidades iguais para todos. Que possamos juntos fazer da igualdade racial uma prática permanente e não apenas um discurso nas lutas e no mês de novembro. Axé. É sobre isso, né, mãe? Convidamos o presidente desta audiência pública, o ilustríssimo vereador Daniel Monteiro, para fazer as suas considerações finais e o encerramento desta audiência pública. Quero dizer que hoje foi uma tarde de discussão, uma tarde de aprendizado, especialmente para mim, que ainda sou muito prematuro, que ainda estou aprendendo, mas eu quero agradecer a todos que se disponibilizaram a ficar aqui e eu quero solicitar que esse documento que foi lido, com essas propostas, com esses requerimentos, seja enviado para que a gente faça a apreciação e eu trate até com outros vereadores. Como disse um outro orador na tribuna, uma andorinha não faz verão. Então eu preciso que eu convoque meus pares, que eu trate das propostas com eles para que isso se robusteça, isso se fortaleça. De antemão, eu escrevi aqui algumas propostas sobre as quais eu tenho certeza que a gente vai conseguir se debruçar nos próximos meses. A primeira delas, evidentemente, é a questão do plano municipal. Isso já é um compromisso meu e eu quero colocar à disposição a equipe jurídica do meu gabinete, bem como o gabinete de portas abertas, para que a gente possa fazer uma discussão o mais plural possível, para que a gente não tenha uma discussão partindo da premissa de que todas as entidades são homogêneas, a gente sabe que não são. Eu acho muito engraçado quando as pessoas querem falar, não, vamos falar com o movimento negro, vamos falar com o movimento indígena. Não, peraí, são os movimentos, são as entidades que compõem que não são homogêneas, são altamente heterogêneas, cada uma com suas prioridades, cada uma com as suas perspectivas. Eu acho que é até uma leviandade, uma superficialidade quase que epidérmica de quem trata das coisas nesse sentido. Eu quero também colocar aqui à disposição, isso já é um compromisso meu que independe de qualquer outra pessoa. Na próxima reunião da Comissão de Educação, da qual eu sou presidente, eu quero trazer o secretário de Educação, eu falei com ele antes da audiência, a secretária Mauri Monge Fernandes, que outrora foi meu chefe na SEDUC, por isso eu tenho uma amizade muito grande com ele, para que nós façamos uma audiência na Comissão de Educação, que vai ser na primeira quarta-feira do mês de dezembro, né? Já estamos em novembro, Deus Maria, daqui a pouco é a Copa do Mundo. Na primeira quarta-feira de dezembro, que todas as entidades, isso vai chegar de forma oficial para vocês, enviem um representante para que a gente discuta, junto do secretário de Educação, quais serão as políticas públicas de letramento racial e de promoção de equidade dos indicadores, e em especial de alfabetização na idade certa da rede municipal de educação, sem o que, voltando à minha fala inicial, não há que se falar em emancipação, não há que se falar em promoção de igualdade, afinal, a mais determinante de todas as políticas em educação, para quem é do ramo, é a alfabetização na idade certa, que está bem desigual. Também quero dizer que, para além da Comissão de Educação, eu vou conversar com a vereadora Maísa Leão, minha amiga, que também faz uma luta, enfrentamento, representa as maiorias pormenorizadas, as minorias aqui dentro dessa casa, é uma parlamentar independente que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. E vou pedir para que a Comissão de Direitos Humanos compareça à próxima reunião da Comissão de Educação, na qual vocês estarão inseridos,
para que a gente faça uma discussão mais ampla, não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista de direitos humanos, pauta através da qual a gente vai conseguir enxergar de forma mais holista as questões que são mais centrais. Para finalizar, eu acho que essa é a mais importante de todas as propostas que eu quero fazer aqui para vocês hoje, e eu simbolicamente vou pedir para que aqueles que concordem levantem as mãos. Eu quero promover com vocês pelo menos 2 reuniões até o final do ano, uma comissão informal junto do meu gabinete, com a minha presença e também com representantes de todas as entidades que compõem o movimento negro, para que a gente faça a confecção de um documento com as prioridades do ano de 2026. Afinal, nós estamos discutindo agora a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a gente precisa destinar recursos. Se a gente quer falar de 2026, a gente tem que falar em 2025. Nós estamos na iminência da votação da LOA, nós podemos fazer emendas à LOA, eu posso quebrar o pau aqui dentro dessa casa. Acho que quem acompanha a imprensa sabe que eu não corro de briga, ainda mais quando se trata de certas pessoas aí, que eu não vou falar o nome para não dar ibope. E para a gente ir para o enfrentamento, a gente precisa ter robustez, precisa ter clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente anseia. E para termos clareza, é preciso que os diferentes sentem, é preciso que as entidades que pensam e que têm prioridades distintas sentem junto conosco e façamos todos juntos esse documento com as prioridades, porque a gente sabe que os recursos são finitos. E num cenário em que os recursos são finitos, é preciso que a gente saiba onde colocar os parcos e escassos recursos de forma prioritária. De forma simbólica, eu vou pedir para que aqueles que concordam levantem a mão e daqueles que não concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Obrigado. Então, com essa fala, com esse conjunto de propostas, além de solicitar o documento lido há pouco com outras propostas, eu vou encerrar essa audiência pública agradecendo todos os servidores da casa, o cerimonial, os fotógrafos, a todo mundo aqui, porque muitas vezes são esquecidos também, até por mim, não por indelicadeza, mas por pressa, a gente acaba não lembrando, mas a gente precisa saber que quem faz a roda girar são os servidores da casa. E eu não faço isso por qualquer tipo de coincidência, mas faço também porque nós precisamos entender a importância do servidor público, que vem sendo agredido tanto, mas tanto nos últimos meses, nos últimos anos nesse país. E com essa fala derradeira, eu agradeço e dou por encerrada essa audiência pública. Obrigado. Claro. Pode ligar. Geralmente esta casa, quem ocupava essa posição de mestre de cerimônia e tal eram os homens. E eu vejo uma mulher ocupar essa posição, olha, muito eficiente. Em homenagem à fala da prefeita, como diria Leonel Brizola, se a gente quer caminhar para o futuro, coloque as mulheres nas funções de poder. Viu como foi importante você ter acompanhado? Desde já, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.